Você já imaginou o que acontece quando a maldade ultrapassa qualquer limite? Because you will have executed somebody that didn't. You are a monster, and quite frankly, you are evil. Good society for Mr. Kinko. There are no winners in this incident. Neste vídeo, você verá 4 casos surpreendentes e, ao mesmo tempo triste, você verá o nome de cada pessoa, o ano que cometeram, qual foi o caso, por que fizeram isso e qual foi a pena. E se você assistir até o final, o último caso o deixará surpreso. Então vamos ver os casos, agora. Está tudo acabado, nada mais importa agora. Essas palavras assombradas foram ditas por Kipland Kip Kinko, após cometer um ato indescritível que chocou uma pequena cidade no Oregon. Mas antes de falarmos sobre o que ele fez, quem era Kip Kinko e o que poderia tê-lo levado a um lugar tão sombrio? Kip nasceu em 30 de agosto de 1982, em Springfield, Oregon, filho de William e Faith Kinko, ambos professores de espanhol no ensino médio. Sua infância foi marcada por dificuldades. Em 1987, a família se mudou para a Espanha por um ano, o que prejudicou o desenvolvimento inicial de Kip. Quando retornaram aos Estados Unidos, a adaptação foi difícil, especialmente na escola. Kip enfrentou desafios com habilidades motoras e ortografia. Após alguns testes, ele foi diagnosticado com dislexia, tornando a escola um lugar de frustração ao invés de aprendizado. Quando entrou no ensino médio, os problemas se agravaram e Kip começou a perder o controle. Em janeiro de 1997, seus conflitos com a autoridade aumentaram. Ele e um amigo foram presos por atirar pedras em um carro. Embora ambos tenham sido acusados, evitaram a detenção juvenil. Depois disso, Kip começou a ver um psicólogo, que o diagnosticou com um transtorno depressivo maior. Contudo, mesmo com a terapia regular, seu comportamento não apresentou grandes melhorias. Em 23 de abril, Kip foi suspenso por agredir um colega e uma semana depois foi suspenso novamente, desta vez por atirar um lápis em outro estudante. Para tentar ajudá-lo, os médicos prescreveram Prozac e, a princípio, parecia que ele estava melhorando, mas isso não durou muito. Em 27 de junho, seus pais, na tentativa de redirecionar sua energia, permitiram que ele comprasse uma arma, acreditando que as aulas de segurança com armas fariam diferença. Porém, apenas um mês depois, Kip comprou secretamente uma pistola semiautomática e a escondeu de seus pais. Quando o novo ano letivo começou, Kip se matriculou na escola secundária de Thurston e no início parecia estar indo bem, até participando do time de futebol. Para incentivar seu progresso, seu pai lhe deu um rifle semiautomático e uma faca de caça, acreditando que Kip estava começando a mudar. Na realidade, ele estava enganando todos à sua volta e seus problemas estavam longe de ser resolvidos. Nesse período, uma série de tiroteios em escolas ocorreu nos Estados Unidos, o que despertou algo perigoso dentro de Kip. Ele começou a planejar o seu próprio ataque. Em 20 de maio de 1998, Kip foi flagrado com uma pistola carregada roubada na escola. Um amigo a havia roubado de outro amigo e vendido para Kip. Na noite anterior, ele e seu amigo foram presos, mas liberados no mesmo dia. Seu pai, furioso, foi buscá-lo e o advertiu de que, caso o comportamento dele não mudasse, uma escola militar seria a próxima opção. Essa conversa seria a última. Ao chegar em casa, Kip, tomado de raiva, pegou um rifle de seu quarto e arrastou o corpo para o banheiro e horas depois, quando sua mãe chegou em casa, Kip lhe disse friamente: "Eu te amo", antes de...
Na manhã seguinte, Kip, usando um longo casaco e escondendo várias armas, entrou na escola de Thurston e começou a disparar na cafeteria. 2 estudantes morreram e 25 ficaram feridos antes que seus colegas o contivessem e ele fosse preso. No entanto, mesmo sob custódia, a violência não cessou. Durante a detenção, Kip conseguiu pegar uma faca escondida e ameaçou os oficiais, chegando a tentar cortar os próprios pulsos. No entanto, ele foi desarmado. Em 24 de setembro de 1999, Kip, que tinha apenas 15 anos no momento do ataque, foi acusado de 58 crimes, incluindo 4 homicídios qualificados e 26 tentativas de homicídio. Psicólogos de defesa alegaram que Kip sofria de distúrbios mentais graves, como esquizofrenia paranoica não diagnosticada, e sugeriram que, se esses problemas tivessem sido tratados, a tragédia poderia ter sido evitada. Ainda assim, Kip se declarou culpado de todas as acusações e foi condenado a 111 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Embora essa condenação tenha cumprido seu objetivo de proteger a sociedade, não há vencedores nesse trágico incidente. Be convinced they're brainwashed into what they believe, then fine, then go ahead and kill me, because you will. Em 2 de janeiro de 1972, Timothy McCoy acordou cedo na casa de John Wayne Gacy, nos subúrbios de Chicago. Eles haviam se conhecido na noite anterior, em um terminal de ônibus, onde Gacy ofereceu a McCoy um lugar para passar a noite. Como forma de agradecimento, McCoy preparava um simples café da manhã com ovos e bacon. Ainda segurando uma faca, ele se aproximou para acordar Gacy, sem saber que esse pequeno gesto seria fatal. Nesse momento, Gacy atacou McCoy com a faca, matando-o. O assassino, em um detalhe macabro, mais tarde afirmou ter experimentado uma sensação quase indescritível, que ele chamou de um orgasmo mental. Ele enterrou o corpo de McCoy no espaço de serviço, sob sua casa, e cobriu o local com concreto. Nos anos seguintes, dezenas de outras vítimas se somaram aos corpos enterrados no porão de Gacy, enquanto ele seguia sua rotina de vida dupla, sendo um membro respeitável da comunidade e se apresentando como Pogo, o palhaço. Porém, o destino de Gacy foi selado quando, em 11 de dezembro de 1978, um garoto chamado Robert Piest desapareceu após ter sido visto conversando com Gacy sobre um emprego. A polícia, sob crescente suspeita, obteve um mandado de busca para sua residência. Lá, encontraram evidências inquietantes, incluindo um cheiro forte vindo do porão. O que descobriram foi ainda mais chocante. 29 corpos enterrados sob sua casa, com outros 4 encontrados mais tarde em um rio próximo. Com as evidências acumulando, Gacy confessou seus crimes. Loving and caring. I've always looked after my... Ele usava seu charme para atrair jovens meninos para sua casa, onde os algemava sob a desculpa de uma brincadeira antes de atacá-los. Em 1992, durante uma entrevista com Walter Jacobson, da CBS Chicago, Gacy surpreendeu seus telespectadores ao declarar sua inocência. Se vocês quiserem acreditar nisso ou serem manipulados, tudo bem, vão em frente e me matem. Assim terão executado alguém que não cometeu o crime. Gacy também alegou ter tomado um soro da verdade, que, segundo ele, provava sua falta de memória sobre os assassinatos. Tal como Velma Barfield, Gacy tentou se apresentar como um pai amoroso e um homem incompreendido, mantendo a fachada de sempre. Descreveu-se como carinhoso e cuidadoso. Sempre cuidei dos meus filhos até hoje. No entanto, a entrevista revelou sinais perturbadores de sua verdadeira personalidade. Seus apelos calmos e vazios soaram estranhos para os telespectadores que esperavam ver algum remorso. O entrevistador, assim como os telespectadores, percebeu quando a máscara de Gacy escorregou.
Não sou o promotor, John, mas você não matou apenas uma pessoa, o que sugere que, na verdade, pode haver outras vítimas, disse o entrevistador. Durante os 14 anos que passou no corredor da morte, Gacy demonstrou pouco arrependimento pelos seus crimes. Em 10 de maio de 1994, ao se preparar para a execução, suas últimas palavras foram: "Beije minha bunda". Apesar de sua morte, o legado de John Wayne Gacy persiste. A maioria das vítimas recuperadas foi identificada e enterrada por suas famílias. Contudo, até 30 anos após sua morte, 6 vítimas ainda permanecem sem identificação, deixando as famílias em busca de respostas. Douglas iniciou seu trabalho no necrotério de Hamilton County no final dos anos 1970, exercendo a função de plantonista noturno. À primeira vista, ele parecia ser apenas mais um funcionário comum, mas ninguém sabia das atrocidades que aconteciam em segredo. Por mais de uma década, ele foi responsável por tratar os mortos com respeito e dignidade. No entanto, por trás dessa fachada profissional, uma verdade sombria estava escondida. Em uma confissão arrepiante, Douglas revelou que se envolveu em atos sexuais com corpos, afirmando ter praticado esses atos com até 100 cadáveres, frequentemente sob o efeito de drogas ou álcool. Durante seu depoimento, ele descreveu com frieza: "Eu apenas me deitava sobre eles e abaixava minhas calças." Essas palavras impactaram profundamente o tribunal e a comunidade. A revelação sobre os atos de Douglas destruiu a confiança pública e gerou uma busca por justiça. Em 2012, as famílias das vítimas entraram com um processo contra o condado, acusando o município de negligência ao permitir que os corpos fossem tratados de forma tão grotesca. O DNA de Douglas foi encontrado no corpo de Karen Range, uma jovem de 19 anos que faleceu em 1992. Finalmente, ele foi acusado e condenado por 3 casos de abuso de cadáveres. Durante o julgamento, o tribunal ouviu detalhes chocantes de suas ações, e o condado tentou se distanciar, alegando que não poderia ser responsabilizado pelos atos de seu funcionário. No entanto, uma decisão recente da Corte de Apelações do 6º Circuito reverteu essa posição, afirmando que o condado poderia ser considerado negligente por não supervisionar corretamente o legista. Um dos elementos-chave no processo foi o testemunho da esposa de Douglas, que relatou ter chamado a atenção de autoridades locais quando ele chegava em casa com cheiro de álcool. Curtindo o vídeo, inscreva-se então, ative as notificações e acompanhe nossas investigações de perto. Mas foi informada de que o que acontece nas dependências do condado enquanto estiver no trabalho é um assunto do condado. Isso evidenciou a falta de fiscalização, o que aumentou ainda mais a indignação da comunidade. As ações de Douglas causaram um impacto profundo, deixando as famílias das vítimas com cicatrizes emocionais irreparáveis. A busca por justiça foi longa e dolorosa, e as famílias tiveram que reviver a dor da perda ao se depararem com detalhes grotescos sobre os abusos nos tribunais. A comunidade se uniu para apoiar as vítimas, exigindo responsabilidade e transparência do condado, com o objetivo de garantir que uma tragédia como essa nunca mais se repetisse. A resposta do condado às revelações sobre as ações de Kenneth Douglas foi de descrença, tentando afastar-se de sua responsabilidade. Mas as famílias e a comunidade se recusaram a aceitar essa desculpa. A violação dos corpos de seus entes queridos deixou um vazio profundo, e as cicatrizes emocionais nunca serão totalmente curadas. O impacto das ações de Douglas vai além das vítimas diretas, expondo falhas graves na supervisão do necrotério e levantando preocupações sobre o tratamento de todos os que passam por ali. Douglas se declarou culpado em 2 ocasiões
por cometer atos sexuais com os corpos de vítimas de homicídios enquanto trabalhava à noite no necrotério. O juiz Allen, do Tribunal de Justiça, sentenciou Douglas a 3 anos de prisão pelos crimes relacionados ao abuso de 2 cadáveres femininos de 1991. Essa pena será cumprida consecutivamente com a sentença de 3 anos que ele já cumpria por outro abuso em 1982. Durante os procedimentos, Douglas expressou arrependimento por suas ações. O julgamento contou com a presença das famílias de 2 das mulheres falecidas, cujos corpos estavam envolvidos nesses incidentes. O caso de Kenneth Douglas serve como um lembrete sombrio sobre a importância da responsabilização e das lições que podemos aprender com essa tragédia. A busca por justiça para as vítimas e suas famílias também representa uma lição para a comunidade, enviando uma mensagem clara de que ninguém, independentemente de sua posição ou autoridade, está acima da lei. Na manhã de 16 de novembro de 1957, uma dona de loja de ferragens de 58 anos, Bernice Warden, desapareceu repentinamente de sua loja. O caminhão da loja de ferragens foi visto saindo pela parte de trás do prédio por volta das 9h30, e apenas alguns clientes haviam entrado naquele dia, um deles sendo o serial killer americano Ed Gein. Quando a polícia chegou à loja de ferragens, encontrou a gaveta do caixa aberta e manchas de sangue no chão. Uma rápida olhada no caixa revelou que Gein foi a última pessoa a fazer uma compra. Ele foi preso e sua fazenda foi vasculhada, levando a uma descoberta que abalou toda a cidade. Você pode ter visto filmes clássicos de terror como Psycho, 1960, ou Massacre da Serra Elétrica, 1974, mas você sabia que esses filmes foram baseados em histórias reais de Ed Gein, o chamado açougueiro de Plainfield. Nascido em 27 de agosto de 1906, em La Crosse, Wisconsin, Edward Theodore Gein foi profundamente influenciado desde a infância por sua mãe religiosa e dominadora, Augusta. Ela criou Ed e seu irmão Henry para acreditar que o mundo estava cheio de maldade e que as mulheres eram fontes de pecado. Augusta estava tão ansiosa para proteger seus filhos do mal que fez uma mudança de La Crosse para Plainfield, onde Gein cometeu alguns dos crimes mais depravados conhecidos pela humanidade. Ed adorava sua mãe e abraçou completamente suas visões de mundo. Por outro lado, seu irmão Henry se opunha a ela. Às vezes, isso fez com que Ed tivesse aversão ao irmão, chegando ao ponto de torná-lo sua primeira vítima. Isso mesmo, Ed matou seu próprio irmão, empurrando-o para a vegetação em chamas. Ele e sua mãe mantiveram a morte de Henry em segredo e continuaram a viver em total isolamento na fazenda até a morte dela em 1945. A partir daí, Ed Gein iniciou sua decadente descida para a depravação. Ele começou a aprender sobre experimentos médicos nazistas, estudou anatomia humana e consumiu pornografia excessiva. Embora nunca tenha tentado sair com nenhuma mulher na vida real, ele confessou ter matado apenas 2 mulheres. Mas o que vamos te contar agora vai te fazer entender por que isso é altamente impossível. Como dissemos no início, a polícia entrou na casa de Gein durante a investigação da morte de Bernice e encontrou seu corpo sem vida, decapitado e pendurado pelos tornozelos. Também encontraram pele humana cobrindo várias cadeiras, máscaras feitas de pele de cabeças femininas, 9 vaginas femininas em uma caixa de sapatos, um cinto feito de pele humana feminina e vários outros fragmentos humanos, o suficiente para fazer uma pessoa sã perder a cabeça. Quero dizer, Ed Gein não era apenas um serial killer. Esse cara estava louco, distorcido a um nível de depravação que não conhecia limites. Gein mais tarde
confessou ter desenterrado os corpos de mulheres que ele achava parecidas com sua mãe e transformado seus cadáveres em troféus distorcidos que ele guardava em sua casa. Sua obsessão doentia pela morte e mutilação o tornou uma das figuras mais perturbadoras da história criminal, já que ele misturava sem pudor os vivos e os mortos. A reviravolta louca aqui é que em 1957, Ed foi considerado não culpado por motivo de insanidade e foi enviado diretamente ao Hospital Central para Insanos Criminais, onde foi diagnosticado com esquizofrenia. Durante o tempo no hospital, essa foto de Gein foi tirada. Muitos que o encontraram dizem que ele era reservado e nunca falava com ninguém. Apenas alguns meses depois dessa foto ser tirada, Ed Gein morreu de causas naturais, aos 77 anos. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando mais histórias, não pare agora. Clique em um dos vídeos na tela e siga acompanhando. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.